Nunca imaginei que o silêncio pudesse pesar tanto dentro de uma casa. Não era o tipo de silêncio confortável de um fim de tarde tranquilo, mas aquele carregado de coisas não ditas, de ausências inventadas e de mentiras que se acomodam no cotidiano como móveis antigos. Meu nome é Helena Duarte, e por anos acreditei que conhecia cada detalhe da vida que construía ao lado do meu marido, Marcos. Nós morávamos em um apartamento simples, em um bairro comum, com contas pagas no limite e sonhos guardados em gavetas que raramente eram abertas. Eu trabalhava como assistente administrativa. Ele dizia ter conseguido um novo emprego em uma empresa de engenharia fora da cidade, algo que explicava suas constantes viagens e o cansaço que carregava no rosto quando voltava. Eu acreditava, porque amar também é escolher confiar, mesmo quando algo parece fora do lugar. Minha família sempre foi pequena, marcada mais por perdas do que por encontros. Meus pais haviam falecido cedo, deixando como herança uma antiga casa no interior, onde cresci correndo descalça pelo quintal e ouvindo histórias na varanda ao entardecer. Aquela casa ficou abandonada com o tempo, deteriorando-se junto com as lembranças que eu evitava revisitar por medo da dor. Marcos conhecia bem essa história, sabia o quanto aquele lugar significava para mim, e talvez por isso eu nunca tenha desconfiado quando ele evitava qualquer conversa mais profunda sobre o passado. Ele sempre dizia que era melhor olhar para frente, construir algo novo, deixar o que doía para trás. Eu concordava, mesmo sentindo que parte de mim ficava presa naquela casa esquecida. A semana seguia um padrão quase mecânico. Marcos saía cedo nas segundas-feiras, com uma mochila surrada e um beijo apressado na minha testa, prometendo voltar apenas no sábado à noite. Eu ficava sozinha, administrando a casa, o trabalho e uma sensação estranha de vazio que crescia a cada despedida. Às vezes, eu ligava à noite, e ele atendia rápido demais, como se estivesse sempre ocupado, sempre no meio de algo importante. Falava pouco, perguntava se estava tudo bem e desligava antes que eu pudesse prolongar a conversa. Eu atribuía isso ao cansaço, à pressão do novo emprego, ao peso de ser o provedor que ele dizia precisar ser. Com o tempo, pequenas coisas começaram a me incomodar. Marcos nunca falava dos colegas de trabalho, não mencionava nomes, não reclamava do chefe, não comentava projetos. Era como se aquele emprego existisse apenas como justificativa para sua ausência, sem nunca ganhar forma real. Quando eu perguntava detalhes, ele desconversava, dizia que era tudo muito técnico, difícil de explicar. Eu sorria, fingindo entender, mas algo dentro de mim começava a se inquietar. Ainda assim, eu afastava qualquer pensamento mais sombrio, porque duvidar dele significava questionar toda a vida que havíamos construído juntos. Foi em uma noite chuvosa, enquanto eu organizava papéis antigos em uma gaveta esquecida, que encontrei uma foto da antiga casa da minha família. Estava amarelada, com bordas gastas, mas ainda carregava a imagem da varanda de madeira e das janelas grandes que deixavam o sol entrar pela manhã. Segurei aquela foto por alguns minutos, sentindo uma mistura de saudade e melancolia. Marco chegou pouco depois, mais cedo do que o habitual, e me encontrou sentada no sofá, com a foto nas mãos e os olhos marejados. Ele ficou parado por alguns segundos, me observando em silêncio, antes de perguntar o que eu estava vendo. Mostrei a foto, esperando talvez um comentário neutro, mas o rosto dele mudou de uma forma que eu nunca tinha visto. Havia algo ali que não era apenas surpresa ou nostalgia emprestada. Era como se ele tivesse sido pego desprevenido, como se aquela imagem despertasse algo que ele tentava manter escondido. Marcos respirou fundo, sentou-se ao meu lado e disse que eu não deveria me prender ao passado, que aquela casa já tinha cumprido seu papel na minha vida. As palavras soaram ensaiadas demais, frias demais para alguém que dizia me amar. Eu assenti, guardando a foto de volta na gaveta, mas a sensação de que algo estava errado se intensificou naquele instante. Naquela noite, enquanto ele dormia profundamente, eu fiquei acordada, observando o movimento lento do peito dele subindo e descendo. Pensei em todas as vezes que confiei sem questionar, em cada despedida apressada, em cada resposta vaga. Não havia provas de nada, apenas uma intuição persistente, um desconforto que se recusava a desaparecer. Eu não sabia ainda, mas aquele seria o início de uma descoberta que mudaria completamente a forma como eu via meu casamento, minha história e o homem ao meu lado. E, sem perceber,
eu estava prestes a revisitar um passado que Marcos parecia conhecer melhor do que eu imaginava. Nos dias que se seguiram, aquela inquietação não me deu trégua. Era como se eu tivesse aberto uma porta que não podia mais fechar, mesmo fingindo normalidade. Marcos voltou a sair na segunda-feira seguinte, repetindo o mesmo ritual de sempre, mochila no ombro, beijo rápido e a promessa de ligar quando pudesse. Observei pela janela enquanto ele se afastava, sentindo que havia algo diferente no modo como evitou me encarar. Assim que a porta se fechou, a casa pareceu maior e mais vazia, amplificando meus pensamentos. Tentei me concentrar no trabalho, mas a imagem da foto antiga e a reação estranha dele insistiam em voltar à minha mente. Foi durante uma conversa casual com minha tia Lídia, a única parente próxima que ainda mantinha contato, que a antiga casa voltou ao assunto. Ela ligou perguntando como eu estava, comentando sobre o tempo no interior e mencionando, quase sem querer, que tinha visto movimentação perto da propriedade da minha família. Meu coração disparou no mesmo instante. Perguntei o que ela queria dizer, tentando manter a voz firme, e ela explicou que alguns vizinhos comentaram sobre obras, barulho de ferramentas e caminhões entrando e saindo do terreno. Aquilo não fazia sentido algum, já que a casa estava abandonada havia anos e eu nunca autorizei qualquer reforma. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas, sentindo que algo grande estava sendo escondido de mim. Passei a semana inteira tentando ligar os pontos, mas sem coragem de confrontar Marcos diretamente. Parte de mim ainda queria acreditar que havia uma explicação simples, algo que não envolvesse mentiras. No entanto, cada mensagem curta que ele enviava, cada ligação rápida e superficial, apenas reforçava minha desconfiança. Decidi então fazer algo que nunca imaginei, ir até a antiga casa sem avisar ninguém. Pedi folga no trabalho, arrumei uma pequena mala e peguei um ônibus cedo, tentando me convencer de que era apenas curiosidade, uma necessidade de fechar um ciclo antigo. A viagem parecia interminável, e cada quilômetro percorrido aumentava minha ansiedade. Ao descer na pequena rodoviária da cidade, senti o cheiro familiar de terra molhada e ouvi sons que despertaram lembranças adormecidas. Peguei um táxi até o bairro onde cresci, observando as ruas estreitas e as casas simples que pouco haviam mudado com o tempo. Quando finalmente me aproximei do portão da antiga propriedade, meu coração quase saiu pela boca. O portão, antes enferrujado e caído, estava novo, pintado de um verde vivo que eu nunca tinha visto ali. Desci do carro sem saber exatamente o que esperar. Ao entrar no terreno, fiquei paralisada. A casa que eu lembrava em ruínas agora estava cercada por andaimes, com paredes sendo restauradas, telhado novo e janelas trocadas. Havia trabalhadores por todos os lados, carregando materiais, conversando animadamente. Aquela cena parecia um sonho estranho, uma mistura de passado e presente que não fazia sentido. Caminhei lentamente, tentando não chamar atenção, até que um dos homens me perguntou se eu precisava de ajuda. Disse apenas que aquela era a casa da minha família, e ele sorriu, afirmando que o responsável pela obra falava com muito carinho da proprietária. Perguntei quem era o responsável, sentindo o estômago revirar antes mesmo da resposta. O homem apontou para um carro estacionado próximo, dizendo que o engenheiro estava ali supervisionando tudo. Quando me virei, vi Marcos saindo de dentro da casa, usando capacete e roupas de trabalho, conversando com outro homem. Por um segundo, achei que estivesse imaginando coisas, mas não havia dúvida. Era ele, meu marido, aquele que dizia estar trabalhando longe, agora ali, diante de mim, reconstruindo em segredo o lugar que marcou minha infância. Senti minhas pernas fraquejarem, e precisei me apoiar em uma árvore para não cair. Marcos me viu quase ao mesmo tempo e congelou no lugar. O sorriso confiante que ele exibia desapareceu, dando lugar a um olhar de pânico e surpresa. Caminhou até mim em silêncio, tirando o capacete como se aquele gesto pudesse suavizar a situação. Nenhum de nós falou por alguns segundos, e o barulho das obras parecia distante, abafado pelo peso do momento. Eu queria gritar, chorar, exigir explicações, mas só consegui perguntar por que ele mentiu. A voz saiu baixa, carregada de dor e incredulidade. Ele tentou explicar ali mesmo, dizendo que tudo fazia parte de uma surpresa, que queria me devolver algo que eu havia perdido.
Mas as palavras soaram vazias diante da mentira prolongada. Eu me afastei, dizendo que precisava de tempo para entender tudo aquilo. Voltei para a cidade com a sensação de que meu casamento estava sustentado por segredos que eu jamais imaginei. Naquela noite, sozinha em um quarto simples de hotel, percebi que a reconstrução daquela casa talvez estivesse ligada a algo muito maior, algo que Marcos ainda não tinha coragem de me contar. Passei a noite quase inteira sem dormir, encarando o teto do quarto e tentando organizar pensamentos que se atropelavam sem piedade. A imagem de Marcos usando capacete, caminhando pela casa da minha infância como se sempre tivesse pertencido àquele lugar, se repetia na minha mente de forma obsessiva. Mais do que a mentira, o que doía era perceber o quanto ele tinha planejado tudo sem me incluir, como se eu fosse incapaz de lidar com a minha própria história. Ao amanhecer, decidi que não fugiria mais. Precisava ouvir a verdade completa, mesmo que ela machucasse mais do que o silêncio. Voltei à antiga casa ainda pela manhã, sentindo um aperto estranho no peito ao atravessar novamente o portão verde. As obras estavam mais silenciosas naquele horário, e Marcos parecia me esperar. Ele estava sentado na varanda recém-reformada, com os olhos cansados e o semblante carregado de preocupação. Não houve pedido de desculpas imediato, nem justificativas apressadas. Ele apenas me convidou a sentar e disse que estava na hora de parar de fingir. Aquele tom sério, quase frágil, fez com que minha raiva desse espaço a uma expectativa dolorosa. Marcos começou contando que sempre soube o quanto aquela casa representava mais do que paredes para mim. Disse que, nos primeiros anos do nosso casamento, me ouvia falar dos meus pais, das memórias boas e ruins, e percebia o esforço que eu fazia para seguir em frente sem olhar para trás. Com o tempo, ele entendeu que eu não tinha superado nada, apenas aprendido a esconder a dor. Quando a empresa onde ele realmente trabalhava anunciou cortes e ele perdeu o emprego, surgiu o medo de me contar e me decepcionar. Foi então que a ideia começou a tomar forma de maneira quase desesperada. Ele confessou que usou a rescisão e economias guardadas para iniciar a reforma da casa, acreditando que transformar aquele lugar seria uma forma de curar feridas antigas. Fingiu um novo emprego para ganhar tempo, assumiu pequenos trabalhos temporários e supervisionou pessoalmente cada detalhe da obra. Não queria que eu soubesse até que estivesse pronta, porque tinha medo de criar expectativas e falhar mais uma vez. Ouvir aquilo me deixou dividida entre a compreensão e a mágoa profunda por ter sido excluída de algo tão íntimo da minha própria vida. Caminhei pela casa enquanto ele falava, tocando as paredes ainda com cheiro de tinta fresca, observando detalhes que haviam sido preservados com cuidado. A antiga varanda estava ali, o corredor estreito, a janela do quarto dos meus pais exatamente no mesmo lugar. Era impossível negar o carinho e o esforço envolvidos naquela reconstrução. Ainda assim, a mentira ecoava mais alto do que qualquer gesto bonito. Disse a ele que amor não se constrói escondendo verdades, mesmo quando a intenção parece nobre. Marcos abaixou a cabeça, reconhecendo que o medo fez escolher o caminho errado. Sentamos novamente na varanda, e pela primeira vez em dias eu chorei sem tentar me controlar. Chorei pelo passado, pela casa abandonada, pelo casamento ferido e por mim mesma. Marcos não tentou me interromper, apenas ficou ali, em silêncio, como deveria ter feito muitas vezes antes. Quando as lágrimas cessaram, senti algo diferente, uma clareza estranha, como se aquele confronto tivesse aberto espaço para decisões que eu vinha adiando há anos. Disse a ele que precisava de tempo, não apenas para perdoar, mas para reconstruir a confiança, assim como aquelas paredes estavam sendo reconstruídas. Algumas semanas se passaram desde aquele dia, e eu voltei a morar temporariamente no interior, ajudando a finalizar pequenos detalhes da casa. Marcos respeitou meu espaço, mantendo contato, mas sem pressionar. Aos poucos, percebi que a reconstrução não era apenas física. Eu estava reaprendendo a olhar para minha história sem medo, a aceitar que o passado não precisava ser enterrado para que eu seguisse em frente. Quando a casa ficou pronta, simples e acolhedora, senti uma paz que não experimentava há anos. Hoje, ao caminhar pelos cômodos iluminados pelo sol da manhã, entendo que aquela casa não foi reconstruída apenas por amor, nem apenas por culpa. Ela se tornou um símbolo de tudo o que precisa ser enfrentado para que algo novo possa existir. Meu casamento ainda segue em reconstrução,
com conversas difíceis e verdades sendo ditas sem filtros. Não sei exatamente como será o futuro, mas pela primeira vez sinto que ele está sendo construído com honestidade. E isso, mais do que qualquer surpresa, é o que realmente pode sustentar uma história inteira. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!